passar para vocês aqui. Hoje a aula vai ser tranquila, porque na verdade eu queria, antes da viagem, passar aqui o exercício, tá? Deixa eu pegar aqui, exercício de teoria do valor da informação. Deixa eu projetar aqui, e aí eu vou aqui ler o exercício, e ao mesmo tempo dar umas dicas da resolução, certo? Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, professor. Sim, está dando para ver aqui. Então vamos lá. Pedro observou uma falha crítica em um equipamento industrial. Sem a correção da falha, o equipamento ficará inutilizado em 3 meses. No entanto, o reparo possível também pode danificar o equipamento de forma definitiva. Se o reparo for bem sucedido, o equipamento terá uma vida útil remanescente de cerca de 1 ano. No entanto, a probabilidade do equipamento quebrar de vez durante o reparo é 0,4, certo? Aí, desenha uma árvore de decisão para esse problema, mostra as probabilidades e resultados possíveis. Então, veja, o problema aqui é simples. Você tem uma decisão a tomar, que é fazer o reparo ou não fazer o reparo, certo? Se você não fizer o reparo, você já sabe qual é a vida útil remanescente do equipamento, que é de 3 meses, tá? Se você fizer o reparo, então você tem 2 casos: ou o equipamento falha, ou o equipamento ele é reparado com sucesso, tá? No primeiro caso, se ele falha, se o reparo falha, a vida útil é 0, né? Porque quebrou o equipamento, então é 0. E se o reparo for bem sucedido, aí é de 12 meses, 1 ano. Então você tem dado esses 3 caminhos possíveis na árvore, e você tem um resultado para cada um em termos de vida útil. Tranquilo? Então, na verdade, aqui é desenhar e mostrar as probabilidades e os resultados possíveis, certo? Ainda em termos de meses, né? Meses. Falando da utilidade, aí vem o segundo item. Seja o X a função de utilidade do equipamento, onde X é o número de meses de vida útil remanescente. Assuma que a utilidade de 12 meses é 1 e a utilidade de 0 é 0. Qual a idade mínima da vida útil de 3 meses para o reparo não ser indicado? Note, isso aqui não é uma coisa que a ideia daqui não é ter uma utilidade proporcional. Deixa eu colocar vou fazer um desenhozinho aqui. E às vezes a pessoa pensa o seguinte, né, que deixa eu colocar aqui, que você tem assim, né, ó, você tem a utilidade e aqui a vida útil em meses, né? Vida útil em meses, sendo que o 0 aqui é a utilidade 0 e o 12 meses é a utilidade 1 aqui, certo? E o 3 meses está em algum lugar, né? Porque o que é que ele quer na questão? Peraí. Cadê? Qual é a mínima utilidade da vida útil de 3 meses para o reparo não ser indicado? Então, o que é que significa? Imagina que é algo assim, certo? Estou pensando aqui, que o 3 meses é aqui. Tá? Então, num cenário desse tipo aqui, tá? Assim, me parece, né, que o reparo ele é indicado, porque mesmo tendo uma probabilidade aqui de quebrar, né, mas se você fizer a continha ali em termos de utilidade esperada, a tendência é ele indicar o reparo. Agora, imagina que fosse algo assim, digamos. Tá? É outra possibilidade, né? Só que a utilidade de 3 meses ela é muito baixa, então talvez não valesse a pena. Talvez poderia ser algo assim, poderia, né? Tá? Uma curva linear, certo? Mas o que eu quero é qual é o mínimo para esse reparo ser indicado. Então, o que é que você teria que fazer aqui? Calcular
a utilidade esperada, né? A utilidade esperada, considerando um valor aqui desconhecido para essa vida útil de 3 meses, colocar isso na ponta do lápis. Tem que ser maior, na realidade, do que a realidade por reparo não ser indicado, né? Então, assim, a vida útil de 3 meses, tá? Ela teria que ser, na realidade, maior ou igual à utilidade aqui esperada desse cenário, ok? Esse é o ponto, tá? Certo? Esse de cima é fácil de calcular porque você tem as probabilidades, né? Você tem a probabilidade de quebrar, que é 0,4, que vai ser associada aqui a esse resultado. De não quebrar, que é 0,6, que vai ser associado a esse resultado. Então, você vai ter uma utilidade esperada e você tem que calcular assim, né? Você tem que ver qual é a utilidade mínima aqui nesse caso, ok? Dúvidas sobre essas duas questões, pessoal? Professor, na atividade basta a gente enviar os cálculos, a gente não precisa enviar o código nesse caso, né? Não precisa enviar código. Você vai enviar organizado por seção e o cálculo, né? Bonitinho, Uhum, letra legível. Ok? certo. Pode ser escrito no Word, né, mesmo, né? Pode, pode. É um relatório. Então, organiza direitinho, né? Tem gente que faz manuscrito mesmo. Só colocar legível. Tranquilo. Ok? Aí, a partir da terceira, começa a ficar parecido com aquele exercício, né? Vocês trabalharam. Então, assim, Pedro descobre que existe um teste menos arriscado que fornece a chance do equipamento não ser danificado durante o reparo. Então, é um diagnóstico sobre o reparo. Quando o resultado do teste é positivo, a probabilidade do equipamento ser bem reparado aumenta, que é o que a gente espera, né? O teste tem as seguintes características. A probabilidade do resultado do teste ser positivo quando o equipamento não quebra é 0,9. Tá? E a probabilidade do resultado do teste ser positivo quando o equipamento quebra é 0,2. Tá? Então, você pode colocar isso aqui em termos daquelas probabilidades. Ó. Probabilidade do texto ser positivo, dado. E o equipamento não quebra, diz respeito a esse estado latente ali do equipamento que você não conhece, né? Tá? Então, quando ele não quebra, quanto é? Quando ele não quebra, é 0,9, certo? Você pode até, se for o caso, você pode dizer o seguinte, não quebra uma qualidade boa, digamos. Certo? É só para você representar, deixar claro o que é que você está chamando de que mais, que menos, enfim. É 0,9. E a probabilidade do teste ser positivo, quando o equipamento está em boa qualidade, né? Vou apagar isso aqui. Quando o equipamento quebra, né? Ou seja, má qualidade, digamos. Equipamento de má qualidade é 0,2, beleza? Só um segundo. Bom, voltando aqui. Ok, pessoal? Então, você tem a probabilidade a priori aqui, ó. O equipamento está em boas condições, é o quê? É 0,4 ou é 0,6? Do equipamento quebrar durante o reparo é 0,4. Então, qualidade boa é 0,6. E, obviamente, a qualidade ruim é 1 menos isso, né? 0,4. Beleza? Tá? Então, qual a probabilidade do equipamento sobreviver ao reparo, dado que o teste é positivo? Então, o que ele quer calcular aqui é o contrário. Ó. Qual probabilidade do equipamento sobreviver, dado que o teste é positivo? Aí você vai trabalhar aqui com regra
de base. Ok? Certinho? Ô, professor, Oi. no caso eu fiquei com a dúvida, porque, por exemplo, o 0,9 e o 0,2 não devia dar um, não? Não, porque aqui ó, é o seguinte, ó, o que é que dá 1? Tá, ó. Qual é o complementar desse aqui? Ó? Complementar desse ó, é probabilidade do teste ser negativo, dado que o equipamento sobrevive. Esse aqui é 0,1, certo? E qual é o complementar disso aqui? Ó? O teste negativo está com qualidade ruim. É, Ah, entendi. Então, o que é complementar é o resultado do teste, né? Positivo e negativo. isso. Exato. Obrigada. É só você imaginar, por exemplo, ó, se isso fosse doença, por exemplo. Tá? Por exemplo, qual é a probabilidade aqui? Ó? Vou pegar um caso bem esdrúxulo aqui. Imagina que isso aqui é cárie, isso aqui é não ter cárie, certo? E isso aqui é dor de cabeça, tá vendo? Então, assim, a probabilidade da pessoa ter dor de cabeça, quer dizer, cárie dá, às vezes não dá, né? Dor de cabeça, porque, mas enfim, a probabilidade da pessoa ter dor de cabeça, dado que ela tem cárie, é muito baixa, 0,1, 0,1, sei lá. E da pessoa não ter cárie também é muito baixa, 0,01. Então não complementa, entendeu? Não é o complementar, não. Tá certo, obrigada. Legal. Aí aqui, ó, assumindo que o teste no equipamento foi feito sem custo e o resultado foi positivo, Pedro deve realizar o reparo ou não? Aí, para essa questão, você vai assumir essa utilidade de 3 meses igual a 0,7. Tá? Porque aí, no caso, ó, você vai ter que calcular a utilidade. No caso aqui, ó, você tem, ó, assumindo que o teste foi feito sem custo, o resultado foi positivo, ele deve fazer o reparo ou não, tá? Então você vai ter que considerar, ó, essa probabilidade, né? Você está dizendo deu positivo. Essa probabilidade aqui e outra opção deu negativo dado teste positivo, que no caso vai ser o complementar. E as utilidades associadas, né? Ó, utilidade de sobreviver, que você já sabe, e a utilidade de não sobreviver, ok? Se você faz o reparo. E você vai comparar com o quê? Você vai comparar com esse 0,7, de não fazer nada. Ok? Aqui você fez o teste, ele deu positivo, você decidiu fazer o reparo. Então, você tem essa utilidade esperada aqui. E a outra situação, você não fez nada. Então, a utilidade dos 3 meses, que é o que você já tem de vida útil, né? A princípio, se você não fizer nada. Então, assim, se esse valor der maior do que esse, então reparo é indicado. Se der menor, então é melhor não fazer nada. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Essa lista é um passo a passo, né? Tá? Aí, aí acontece que o teste em si também tem seus problemas. Ele é bem de Geni daquela música. Acontece que Geni também tem seus caprichos, né? Vocês conhecem, quem conhece a música da Geni, né? Chico Buarque.
Mas, enfim, acontece que o teste em si também tem seus problemas. O equipamento também pode quebrar durante o teste. Tá? Aí defina a árvore de decisão na verdade, para essa situação, né? Mostrando todas as decisões e consequências. Certo? E aí você tem que considerar o seguinte: você aplica o teste, aí ou o equipamento quebra, ou ele não quebra. Quando ele não quebra, ele dá positivo ou ele dá negativo, o resultado do teste, né? Aí se ele der positivo, aí você tem que tomar uma decisão. Se der negativo, você tem que tomar outra decisão. Certo? Então você tem que colocar isso aqui colocar isso aqui na árvore de decisão. Você vai aplicar esse teste ou não? Certo? E se você decidir aplicar o teste, também tem a possibilidade dele quebrar o equipamento. Precisa colocar. Porque não tem definindo aí a probabilidade dele quebrar, né, professor? Só não precisa dizer a probabilidade, é só. Pronto, aí essa sexta questão. Suponha que a probabilidade do equipamento quebrar durante o teste é 0,1. Aí com isso aqui você consegue responder essa pergunta. Pedro deveria indicar a realização do teste? Tá? Porque, obviamente, a princípio, né? Isso aqui parece ser baixo, mas às vezes, quando você vai colocar na ponta do lápis, nem é tanto. Se isso fosse, por exemplo, 0,9, então claramente não faz o teste, né? Assim, pela intuição, intuitivamente, né? Se eu tenho um teste que tem 90% de chance de quebrar o equipamento, então para que você vai fazer isso? Mas existem uns valores aqui que você tem que fazer um cálculo mesmo. Então aqui a situação é, se você decidir aplicar o teste, aliás, primeiro, se você não decidir aplicar o teste, tá? Então o que é que ocorre? A, a decisão até esse nível aqui, certo? Até, na verdade, até 1 e 2, né? Ok? Que não tinha teste nenhum jogado. Se você aplicar o teste e ele der positivo ou negativo, aí você tem essa cadeia de decisão e as probabilidades assumidas aqui nessas questões, certo? Nessa questão 3. Agora aqui tem a questão você vai fazer o teste ou não vai? Se você fizer o teste, aí você já tem essa probabilidade de quebrar aqui. Ok? Certinho, pessoal? Certo, professor. Dúvida aí em relação Ok. a essa parte, só para ver se eu entendi a evolução, né? Primeiramente, então a gente faz a árvore e tal, normal, né? Como o senhor comentou. Só que a partir da questão 3 a gente tem uma variávelzinha que seria o teste, né? E a Isso. partir da questão 5 a gente tem uma outra variávelzinha que é a situação do equipamento quebrar uma vez aplicado o teste, né? É, Só que na quinta a gente não tem muito o que escrever, porque a gente não vai estar trabalhando com a probabilidade em si, só na criação da árvore, né? você vai Já no, desenhar a árvore. né? Isso. Já no sexto não, aí a gente já vai preencher os valores, né? Levando em Isso. consideração essa probabilidade de 0,1, não é isso? Ah, Exatamente. beleza, tá bom, obrigado. Professor, uma dúvida. Aí, em cada estágio desse, eu vou. Tipo, questão 5 aí vai a criação específica lá do teste. Aí a 6 já vou fazer o cálculo da probabilidade e tal. Então, em cada etapa dessa, eu vou fazendo uma estruturazinha da árvore relacionada àquela etapa, não é isso? Essa das 5 para 6 não, porque a 5 você tem a tua árvore completa. A 6 é simplesmente você tomar a decisão do caminho ótimo nessa árvore. Aqui não tem, no 6 não tem uma nova árvore. Certo? É só assim, você assume, aqui você vai montar toda a tua cadeia de decisão aqui. E aqui você vai assumir que essa probabilidade é 0,1 e vai indicar ou não a realização do teste. Massa. Obrigado, professor. Aqui, se você fosse montar aqui, ó, 1 e 2, eu não peço, mas você poderia imaginar que tem uma árvore de decisão super simples, que é faço reparo ou não faço reparo.
tá? Sendo que quando você faz o reparo, você tem um nó de incerteza, que tem dois resultados possíveis, quebra ou não quebra. Aqui você pode imaginar que tem uma outra árvore de decisão, tá? Onde você decide, vou fazer o teste ou não vou fazer o teste, tá? Se não fizer o teste, a sequência, a subárvore é igual a essa subárvore. Se você fizer o teste, aí você tem um nó de certeza, dá positivo ou dá negativo. Já nessa quinta aqui, você tem um terceiro nó de incerteza, que é a situação quebra ou não quebra, tá entendendo? O equipamento, tá? Aí você tem que encadear aí esses nós de incerteza. Certo, professor. Eu queria só tirar mais uma dúvida. O senhor comentou, mas eu não consegui fixar. Foi na segunda questão lá, quando o senhor fala, o senhor deu uma dica lá, que a utilidade lá, é, considerando a vida útil de 3 meses, tem que ser maior ou igual a, e não peguei essa parte quando o senhor estava Aqui explicando. você tem uma decisão inicial, que é fazer o reparo ou não fazer o reparo. Quando você faz o reparo, você consegue calcular a utilidade aqui, porque você já tem a utilidade esperada, porque você já tem as duas utilidades e você tem as probabilidades desses eventos. De sobreviver, que dá 12 meses de vida útil, e não sobreviver, de quebrar, que dá zero de vida útil, né? Então, você tem a utilidade esperada. Então, para você não fazer o reparo, essa utilidade de 3 tem que ser maior do que a utilidade esperada. Então, isso aqui basicamente é você calcular a utilidade esperada aqui. Né? É bem simples, é mais para você calcular a utilidade esperada. Ok, obrigado, professor. Perguntas? Por enquanto, não. E o resto da turma aí, pessoal? Por enquanto, ok, professor. Por enquanto, ok, professor. Por enquanto, ok. Então, vamos aqui para outra questão. A outra questão é o seguinte. Podia ter mudado o esporte e ter botado aí essas coisas aí recentes aí de futebol. Mas, suponha que você está apostando em uma corrida de cavalos. Então, você pode... Só um instante. Sim, voltando. Olha, você pode não apostar, certo? Fica com o seu dinheiro. Ou você pode apostar em Bob ou apostar em Joe. Se você apostar em Bob, a aposta custa R$1 e você ganha 2. Se ele ganhar. Então você tem um lucro de R$1. Apostar em Joe, a aposta custa R$1 também e você ganha R$11. Então você tem um lucro aí de 10. Então, você acredita que a chance de Bob ganhar é 0,7. E a de Joe ganhar é 0,1. E o complementar de outro cavalo ganhar. Tá? Então, desenhe a árvore de decisão para a sua aposta e qual a aposta ótima e as utilidades esperadas e assuma que você é neutro a risco. Isso eu coloquei essa observação para você simplesmente colocar a utilidade como o lucro, tá? Que você obtém com os resultados. Ok? Essa primeira parte é tranquilinha, né?
Agora a segunda parte é, alguém oferece um desafio, ele paga R$ 2 antecipados e você paga 50% do seu lucro em qualquer aposta. Ou seja, o cara te paga R$ 2. Aí desses R$ 2, tu tira R$ 1 para apostar. E se tu apostar em Bob, teu lucro vai ser R$ 1 e tu paga 50 centavos para a pessoa, né? E te deu R$ 2. Então, na verdade, a pessoa acabou ficando no prejuízo aí. Agora, se Bob ganhar, tá? Aí você na verdade ganha. Peraí. Não, se o Joey ganhar, né? Que o Joey é o azarão aí. Você ganha 5, tá? E vai ter que. Aliás, você ganha 10, vai ter que dividir 5 com a pessoa. Então, desenha a árvore de decisão, calcula as utilidades e as decisões ótimas, tá? Que aí a primeira coisa é você vai topar o desafio ou não vai topar o desafio, né? Certo? Porque se você topar, por exemplo, tem situações aqui, principalmente no caso do que você apostar no Bob, que você, na verdade, vai ter um lucro aí de 1,50, né, em vez de R$ 1, porque você vai ganhar os 50 da aposta e ainda vai sobrar um dinheiro que a pessoa deu para você. Agora, se você optar por Joe, não, né? Aí você vai, na verdade, em vez de você ganhar 10, você vai ganhar quanto? Você vai ganhar 6 aí, né? Na história. Ok? Só que aí, de repente, você pode, talvez, querer uma coisa mais garantida, né? Quer ganhar esses 1,50 do que ficar apostando aí no Joe. Tá? Então, você toparia ou não toparia o desafio? Certinho? Dúvidas aqui? Eu tenho uma dúvida, professor. Nessa parte 1, só o finalzinho que você colocou aqui. Assuma que você é neutro a risco. No caso, é aquela questão lá que o senhor estava explicando, né? Que tipo, se eu vou ganhar 1 milhão, mas eu já tenho, sei lá, 2 milhões, ou se eu tenho R$ 100, né? E tipo, vou ganhar 1 milhão. Aí nesse caso aí eu tô considerando que, sei lá, tá zerado esse ponto aí, né? Não tô considerando esses valores, né? Isso. Tá. Você não vai, por exemplo, apostar em Bob só porque R$ 1 vai fazer muita diferença para você. Né? Pronto, beleza, obrigado, professor. Certinho, não garantido, né? Não, vou aqui garantir aqui, porque R$ 1 aqui vai mudar a minha vida. Beleza? É isso aí. A utilidade ela vai ser o lucro que você vai ter. Tranquilo? Ok, obrigado. Se você botasse em vez de R$ 1, você começasse a botar 1 milhão, 10 milhões, aí a tendência assim, era você apostar em Bob mesmo. Né? Você é no garantido aí. Pois é, eu tive essa percepção, aí por isso que eu perguntei. Legal, pessoal? Aí só uma observação que eu coloquei lá. Essa lista ela é individual e dupla, tá? Como é individual, assim, eu acho que a maioria assim, vai fazer em dupla, mas quem eventualmente fizer individual pode fazer as duas questões, mas se quiser pode fazer só a primeira, tá? Porque a primeira ela já é bem, tem muita coisa para fazer, ok? No caso, professor, não entendi, só para repetir. Se for Se, se, indivíduo. se você fizer em dupla, Uhum, você faz as as duas. duas, Você é obrigado a certo. fazer as duas. Tá. Se você fizer individual, você pode fazer só a Só a primeira. primeira, tá bom, tá ok. Obrigado. Ok? Aí eu coloquei para o dia 4 de junho, porque dia 5 de junho eu já vou fazer já vou entregar a lista de decisões sequenciais, beleza? Aí por isso que está lá olhando o cronograma, a gente fecha esse exercício, assim a gente começa outro exercício sem nenhuma pendência. Tudo bem, gente?
Ó, Flávia disse que quer dar um recado. Diga a eles que a gente vai viajar e que ela só vai ver os vídeos quando ela se diverte muito vendo os vídeos de vocês aqui. Eu fico vendo Netflix, ela fica vendo os vídeos aqui. Tipo episódio, assim, episódio 1 de fulano de tal. Aí fulano de tal ele não implementou. Aí vai o episódio 2. Aí de Flávio, eu vou te dar um spoiler. Aí tá. Olha, gente, então, por favor, se organizem com as duplas e comecem a fazer. Quarta-feira, como eu disse, não vai ter aula porque a gente vai viajar. Aí vocês têm um tempinho aí para se dedicar a essa lista, ok? Certo, professor. Aí no caso agora vai mostrar aquele outro assunto ou não? De Não, Byers. cara, não vamos começar outro assunto, não. Ah, beleza. Tá bom, ótimo. Obrigado, professor. Acho que não tem. E a gente ainda tem que arrumar a mala aqui. Tranquilo. Boa viagem, professor e professora. Valeu, pessoal. Um abraço mais, aí. tchau, tchau. pra vocês. Obrigada, professor. Até mais. Boa viagem. Obrigado, professor. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.